aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra poderosa que fala desobstruindo o caminho da oração. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 7, verso 7, o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. O missionário metodista Stanley Jones escreveu: quando você aprender a orar, terá aprendido a viver. O caminho da oração é o caminho que leva à sabedoria de Deus, à paz que excede todo entendimento. Nesse caminho santo e puro, encontramos os tesouros espirituais, que podem nos levar ao nobre exercício dos dons, a fonte inesgotável da graça e do poder, da água da vida, que flui incessantemente do trono da graça de Deus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, compara as orações como as taças cheias ou de ouro cheias de incenso. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Devemos em nossa vida, como cristãos, como igreja, valorizar, trilhar sempre o caminho da oração, porque este é o caminho da vida espiritual que nos dá mais intimidade com Deus, nos faz forte nas provações, fiéis na prosperidade e capaz de cumprir os nossos anos sob a direção e a vontade de Deus. A palavra de Deus nos mostra em diferentes passagens o poder da oração de um justo. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Guerra espiritual. Além da sua importância como instrumento de contato entre nós e Deus, a oração também é uma arma do cristão na guerra espiritual. Podemos mencionar o confronto de Elias com os profetas de Baal. É como a oração que Elias fez toda a diferença. 1 Reis 18. A oração atrai a presença de Deus. Em 2 Crônica, nós vemos o exemplo de uma oração. Salomão havia pedido ao Senhor que viesse ao templo que ele construiria, trazendo a sua glória. A resposta dessa oração está no capítulo 7, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória de Deus encheu a casa. O resultado disso foi que todos adoraram a Deus. Como nós vemos nos versos 3, a manifestação da glória de Deus gera adoração e louvor. Salomão sabia que não havia espaço físico para que pudesse conter a glória de Deus. Hoje, essa glória também pode se manifestar na nossa vida, também em oração. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. A glória do Senhor se manifesta aonde há oração. As situações podem ser revestidas por meio de oração. Tiago nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A nossa oração move o coração de Deus. O Senhor fala que se nós orarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá a nossa prece. Um grande homem de oração na Bíblia chamado Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e foi por causa da sua oração que ele chegou a ser liberto da cova dos leões. Certamente,
entendido por todos que a oração é uma parte essencial da vida do cristão. Se esquecermos de orar, é porque a nossa vida está muito ocupada com coisas materiais. Precisamos desesperadamente fazer alguma reorganização de nossas prioridades. Jesus orava frequentemente em público e em particular. Numa dessas ocasiões, quando Jesus estava orando, os seus discípulos lhe pediram que ensinasse a orar, assim como João tinha ensinado os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 11, verso 1. Nós também precisamos aprender a orar publicamente e particularmente. Em Mateus capítulo 7, verso 7, Jesus nos ensina sobre a oração dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica em ações de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. Em Romanos capítulo 12, verso 12 diz: perseverai na oração. Aos Efésios ele escreveu: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Em Jeremias capítulo 33, verso 3, querendo suprir todas as necessidades do povo, Deus falou ao profeta Jeremias dizendo: invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Devemos ser como crianças. Uma criança, quando quer algo, insiste, continua pedindo. Devemos ter como uma criança nesse aspecto. Será que temos insistido em oração diante de Deus? Você tem incomodado o Senhor pedindo para ser uma bênção? Quando um filho não tem barreiras com o pai, ele pede sabendo que, na medida do possível, o pai vai atender. Deus quer que você seja uma bênção. E a forma de conseguir isso é pedindo, orando. Quando a igreja ora, as portas do inferno não prevalecem. Em Atos capítulo 12, encontramos um exemplo da força da oração da igreja. No verso 5, nós lemos que a igreja orava por Pedro, que estava preso por Herodes. Qual foi o resultado disso? Deus enviou um anjo que libertou Pedro de forma milagrosa. Deus prometeu que ouviria a nossa oração. Nós somos templos do Senhor. Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai enviar um anjo para nos guardar e ajudar. Use essa arma poderosa que Deus colocou nas suas mãos. Faça a sua vida uma vida de oração, de adoração. Todas as vezes que alguém ora de acordo com a vontade de Deus, inevitavelmente o Senhor responde. A Bíblia nos fala que Deus considera tanto uma oração que designou um anjo para colher as orações dos justos e apresentá-la diante de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Veja quanta dificuldade nós temos para orar. Você certamente descobrirá o quanto o nosso inimigo quer impedir a nossa oração. O povo de Deus precisa orar, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Você há de estar lembrando de que Paulo nos encoraja a orar sem cessar. O Senhor também nos convida a vigiar e a orar. Todo cristão são exortados à oração, pois é dito: reconhece todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos serão estabelecidos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus estabeleceu o período de 1 hora como um prazo mínimo para a oração diária. Você pode ver em Mateus 26, do verso 36 ao 41. O pássaro e a oração. Você já viu o passarinho dormindo num galho ou num fio, sem cair? Como ele consegue isso, pastor? Se nós tentássemos dormir assim, iríamos cair e quebrar o pescoço. O segredo está nos tendões das pernas dos passarinhos. Eles são construídos de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado é que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa.
ela é uma maravilha, não é? Que ideia incrível o Criador teve para segurar o passarinho. Mas não é diferente em nós. Quando o nosso galho de segurança na vida fica precário, quando tudo está ameaçado a cair, a maior segurança, a maior estabilidade vem de um joelho dobrado em oração. Se você algumas vezes se vê num emaranhado de problemas, que fazem perder a fé, desanimar de caminhar, perder os sonhos, a esperança, não caminhe sozinho. Jesus quer fortalecê-lo e caminhar com você por toda a sua vida. Ele quer renovar as suas forças, a sua fé. Ele cuida de um passarinho. Imagina o que ele não fará por você. Seu filho amado, basta você crer. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: lance sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isaías 55, 6. Busque ao Senhor enquanto pode se achar. Invoca enquanto está perto. Dobre o seu joelho em oração, para que os seus pés sejam firmados na rocha que é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você que está me ouvindo através do canal de YouTube e tem muita dificuldade em orar. O Espírito Santo vai nos ajudar. Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa. Que a cada dia possamos continuar firmados no Senhor. Livra-nos da frieza, da apatia, da indiferença. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus, faz de nós, Pai, homens e mulheres de oração, homens e mulheres intercessores, para que cada dia mais a Tua palavra se cumpra no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente no nosso canal, ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam o poder de Deus através da oração. Se você foi abençoado e deseja investir no nosso ministério, tem aí o número do nosso Pix. Faça uma oferta generosa e seja grandemente abençoado. A palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem. Você pode acreditar. Somos terra fértil e você terá uma colheita extraordinária. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.